falar para vocês hoje sobre o que as produtoras de propaganda procuram em um cão. Olá, eu sou Francis Querubim, médica veterinária, comportamentalista, adestradora de animais, e hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre um assunto que eu acho de extrema importância. Eu acho que vocês vão gostar bastante e é importante se você está querendo que o seu cão seja um cão ator, quais as qualidades, quais as características, o que elas esperam do cão e também o que elas esperam de você, tutor. Você já deve ter se perguntado alguma vez qual que é o papel do tutor na propaganda, o que faz um cão ser escolhido por uma propaganda, se é alguma característica estética ou se é alguma característica do cão mesmo. Existem muitos cães talentosos por aí, tem muitos cães bem treinados também, mas o que realmente faz a diferença, o cão conseguir ficar bem, o cão conseguir se adequar ao local da gravação e também ele está no perfil que estão procurando. Hoje a gente vai desvendar aqui melhor sobre o que essas produtoras de publicidade buscam em um cão, que vai muito além da estética, da aparência física somente. E o que busca também em você, tutor, porque isso faz toda a diferença, a tua presença e o que você vai fazer dentro do set. Então, o cão, para ele ser escolhido por uma propaganda, vai muito além de ser um cão bonito. Tem gente que acha, não, só se for o cachorro mais lindo ou de raça que vai ser escolhido. Mas não, ou bem comportado também. Bem comportado é certeza que vai estar dentro. Existem habilidades e comportamentos que são muito específicos para os cães poderem participar de uma propaganda e que são altamente valorizados pelas produtoras. E muitas vezes não são, assim, coisas dificílimas, mas é ter aquela base de treinamento muito bem feita. É ser um cão sociável e a gente também ser um tutor que conversa com eles. Agora falando, sobre essa resposta do que faz o cão ser escolhido por uma propaganda e o que faz você, tutor, se destacar também como tutor de um cão de propaganda, falando um pouquinho assim sobre a parte visual do cão, geralmente as pessoas pedem pelo aspecto visual, e não tô dizendo assim, tem que ser de raça ou tem que ser da cor X ou Y, não. Às vezes a pessoa quer um cachorrinho que pareça a Estupinha do Alexandre Rossi, eu quero um cachorrinho que seja pretinho de pelinho espetado. Ou então, hoje em dia, a gente sabe que o vira-lata caramelo também está sendo muito requisitado. Eles chamam também hoje em dia de caroço de manga, aquele vira-latinha com pelinho espetado, mais loirinho, assim, mais clarinho. Depende muito do que a propaganda está pedindo. Eu tenho muitos cães aqui, muitos exemplos para mostrar para vocês, de cães que são totalmente diferentes fisicamente um do outro e que participaram de campanhas publicitárias. Então depende muito do que a produtora está precisando. Por exemplo, esses tempos a gente precisou, eu e a Adri, que trabalha comigo, de uma cachorrinha que fosse pequenininha e ela tinha que usar um chapéuzinho na cena. E eles queriam que fosse pequenininho para fazer a brincadeira ali da propaganda, que era ser um cãozinho miúdo. Então, a Adri levou uma cachorrinha que é aluna dela para fazer essa propaganda. E o que precisava, Além dessa característica de ser pequenininha, eles pediram se poderia ser um cãozinho que parecesse com um chihuahua ou que fosse um chihuahua. E outra coisa, cachorro precisa permanecer calmo com um chapéuzinho na cabeça, porque não é todo cão que é acostumado a isso. Então, às vezes a gente vai ter essa demanda, vai muito além do aspecto físico. Muitas vezes eles vão pedir, Lógico, eu quero um cachorrinho de pequeno porte, pelo curto, ou quero de pequeno porte, pelo longo, médio porte, da cor preta, ou grande, branco. Lógico, às vezes, dependendo do que a propaganda está demandando, eles vão pedir uma característica física, mas muito mais do que isso é o cachorro conseguir fazer a ação e se manter calmo com essa ação. Para que o cão seja escolhido para fazer a propaganda, para fazer a publicidade, ele precisa muito mais do que ser um cão bonito. Ele precisa ser capaz de executar a ação que estão pedindo para ele, de manter o foco, de seguir os comandos, de conseguir se adaptar a situação ali do estresse, às vezes, que acontece no set de filmagem, repetir várias vezes a mesma cena. Então, muitas vezes tem várias coisas rodando ali ao mesmo tempo na propaganda e o cão precisa estar focado. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês de um cão realizando um comportamento sobre um momento ali que tinha bastante coisa que poderia ser estressante, que poderia tirar o foco e ele não conseguir fazer a ação dele, mas que graças a um treinamento que foi feito desde a base, pensando nisso, ele conseguiu executar com perfeição. Então aqui o exemplo do Hemp, cachorro de um amigo meu. O Hemp, ele tinha que fazer essa cena e tinha que ficar ali parado no fica por muito tempo.
E ele conseguiu desempenhar esse papel dele com muita perfeição. Por quê? Porque o tutor, desde que ele chegou, fez o treinamento dele conseguir fazer no FICA e ficar tranquilo. E ele não era um cachorro calmo e tranquilo, não. Pense num cachorro que foi um treinamento de base, assim, muito especial, muito bem feito, porque ele era um cão que tinha uma energia muito alta. Então, para ele ficar, era algo, né, praticamente impossível de início. Mas fazendo o treinamento com passo a passo, devagar, sempre no positivo, pensando no bem-estar dele, fazendo as recompensas e, lógico, tendo o dia a dia enriquecido, esse meu amigo que é adestrador levando ele passear, isso fez toda a diferença. E ele conseguiu executar ali, né, bem tranquilamente. Outra coisa que eu vejo que as produtoras querem, muitas vezes, dos cães é que eles tenham um adestramento avançado. Eu digo avançado muito mais, assim, no sentido dele conseguir fazer os comandos com perfeição e com rapidez, do que um treinamento avançado de fazer coisas muito difíceis, como, por exemplo, virar uma cambalhota, né? Então, é muito mais o cão conseguir fazer o básico com perfeição. E num ambiente, como eu falei para vocês, que é um ambiente diferente do ambiente de casa, que tem luzes, que tem câmera, que tem microfone, que tem gente andando para lá e para cá, que tem cabeamento, que tem pessoas que eles não estão tão acostumados. Por isso é muito importante, né, esse cão saber fazer esses comandos, como o senta, o deita, o fica, às vezes correr ou andar mais devagar. A gente vai ter que fazer um treinamento todo focado nisso e o cão conseguir responder bem. Existem demandas específicas em cenas que o cão vai precisar andar mais rápido ou andar mais devagar. Teve uma propaganda do Banco do Brasil que a gente fez, que eram 3 cães e a cena da propaganda era esses 3 cães na guia puxando a pessoa na frente. Ou então com uma comidinha e chamando eles vindo pra gente. Então tem um passo a passo e a gente foi fazendo gradualmente para que eles conseguissem executar tudo direitinho no dia da propaganda. Como eram 3 cães, nesse caso a gente preferiu que fossem 3 cães da mesma casa, porque já estavam acostumados, já eram acostumados a passear junto, então isso ia ser um estresse menor para eles. Mas vocês vejam, né, como cada propaganda tem uma característica. Às vezes você vai pegar uma propaganda que a pessoa já vai querer o contrário, que o cão não puxe na guia. A gente precisa conseguir que o cão tenha uma base bem forte para que, independente do papel que seja, ou o cão ficar sentado num lugar por muito tempo, ou o cão executando um truque ou alguma coisa, ele consiga fazer dependendo da demanda que vier da propaganda. A confiança e a calma são muito importantes, né? As produtoras, elas preferem cães que mantêm a calma em situações inesperadas, em situações que às vezes não fazem parte do cotidiano dele. Como, por exemplo, né, às vezes um diretor falando mais alto, às vezes quando vai iniciar o trabalho fazer aquele barulhinho da claquete, ou no fim da gravação pessoas batendo palma porque deu tudo certo, ou às vezes mudança repentina de cenário, ou mesmo uma propaganda com mais cães. Teve um caso aqui dessa propaganda, vou passar para vocês um trechinho dela, da Elma Chips, que eram vários cães nessa propaganda. Era uma demanda bem grande de treinamento, porque a gente teve que pegar cães que não tinham convivência sempre, e a gente fez primeiro, né, momento de interação deles, para que eles conseguissem ficar bem. Pegamos cães que já eram sociáveis e tinha que ser desde cão pequenininho até cão de porte intermediário, médio e o cão bem grandão. Então, era uma propaganda que tinha uma demanda bem grande aí de cães de diferentes aspectos, de diferentes tamanhos e a maioria deles com diferentes comportamentos também, né? Diferentes raças, cão sem raça também, cão peludo, cão com pelinho curto, e eles tinham que subir uma escada, puxar o moço que era como se estivesse puxando eles, subindo a escada com eles. Depois teve a cena em que eles estavam dentro da casa, aí era uma cena mais tranquila, mais calma e toda aquela cachorrada junto. Então, acontece esse tipo de situação. Carlos Fonseca, trago notícias. Você é o único herdeiro de Altman Fonseca II. E ele lhe deixou seus bens mais preciosos. Existem heranças e heranças. Vou compartilhar aqui com vocês também a história de um cachorro que se destacou numa filmagem também, porque ele conseguia ter essa habilidade de ficar tranquilo, de permanecer calmo, mesmo diante de uma situação que não faz parte do cotidiano, de uma situação de um ambiente bem estimulante, que para ela aquilo ali
acabou tirando de letra. Então, aqui é bolacha. Vou mostrar pra vocês a propaganda. Era uma propaganda de televisão, era um anúncio de TV, né? Fazendo propaganda da venda de uma televisão. E era uma família que cada vez vinha um pra deitar na cama, porque todo mundo queria ficar no quarto pra ver a televisão nova que chegou na casa. E aí, eu subindo aos poucos. Primeiro tava o casal, aí vinha um filho, daí vinha outro, aí vinha o sogro, daí vinha a sogra, e por último vinha a cachorra. E quando a cachorra subia na cama, era tanto peso em cima que a cama desmontava. A gente fez um treinamento antes, levando essa cachorra, e tinha mais uma cachorra que era backup, mas aí no dia ela acabou gravando, que foi a bolachinha. Aí quando a gente fez o treinamento, tinha uma tractana, né, pra fazer a cama desmontar, só a parte da frente dela, assim, quando a cachorra já estava em cima, lógico, era alguém que acionava a tractana pra que ninguém se machucasse, nem pessoas e nem cão. E aí, quando ela subia, desmontava. E a gente levou ela no local onde estava essa cama, a gente fez o treinamento dela subir, primeiro sem desmontar, bastante vezes até ela acostumar, depois ela fora e a cama desmontando pra ela ver a cama desmontando, ouvir o barulho e associar positivo, e depois ela em cima e a cama desmontando, e ela, na verdade, no geral, ela é bem tranquila com esse tipo de coisa, né, por isso que eu já coloquei ela e a outra cachorra que foi com backup também como opção, porque eu sabia que não seria ruim. E na hora da cena, teve gente que se assustou e ela não, porque estava muito bem preparada. Só... Muito bem! Coisa linda! Isso! Outra coisa que é bem importante de falar aqui é a capacidade do cão conseguir se relacionar bem e interagir de forma natural com seres humanos. Por isso que é muito importante ser um cão bem sociável para poder estar numa propaganda. Porque se o cão não é sociável, como é que a gente vai colocar ele ali? Como é que isso vai ser legal para ele ou vai ser legal para quem está em volta? Vai ser um estresse para todo mundo. Então esse cãozinho, ele precisa ser um cão que está acostumado a ver pessoas, que ele se sente confiante, que ele se sente confortável na presença de pessoas que não são da convivência do dia a dia dele. Eu vou dar para vocês aqui o exemplo do Luigi, que ele fez uma propaganda de telefonia de celular, vou colocar aqui para vocês o videozinho também, e nessa propaganda, o Luigi, ele tinha que fazer a cena de vir e dele deitar, assim, no colo da pessoa que fez o papel da tutora dele, na propaganda, e para ele conseguir fazer isso e levar uma certa emoção, a gente fez interação dele com a tutora antes, a gente foi lá no local da produtora, a atriz foi junto e a gente gravou bastante vezes essa cena. Essa atriz, ela interagiu com ele, ela pegou o brinquedinho, ela jogou, ele trouxe de volta, fez várias vezes isso. Ela fez carinho, ela fez massagem no Luigi, ela deu petisco, então ela já criou um vínculo ali com ele. Ele é super tranquilo com pessoas, foi super bem socializado para isso, mas lógico que, né, a gente precisa sempre fazer essa interação para que o cão consiga se sentir seguro e tranquilo naquele momento. E aí, quando chegou a hora da gravação, ele já estava super acostumado com ela e ele conseguiu fazer a cena ali como se ele fosse realmente o cachorro dela e que ela estava no momento de mudança de casa, que estava difícil para ela aquele momento e ele estava ali tentando confortar ela no momento que estava sendo difícil. Também aqui outro exemplo que eu quero dar para vocês, interação natural entre o cão e um ator, parecendo realmente que tinham esse vínculo, que tinham uma amizade e o cão conseguindo ser cooperativo e conseguindo interagir legal ali com a pessoa que estava contracenando. Aqui nessa propaganda da Campo Largo, o Luigi estava fazendo com um moço que fez o tutor dele. Esse a gente não teve oportunidade de conhecer antes da propaganda, mas a gente chegou mais cedo no set, bem mais cedo, tipo umas 2, 3 horas antes. E também ele fez uma super interação com esse moço que ia fazer o dono dele na propaganda. Então, eles ficaram juntos ali, ele brincou, ele fez comandos com o Luigi, ele fez carinho, eles interagiram pra caramba, para que o Luigi associasse a presença dele a ser alguém que ele já estava ali super confortável. Outra coisa também que era uma cena no sofá, e a gente foi depois pro sofá, colocamos só o Luigi no sofá, eu fiquei ali um tempo com ele, fazendo carinho, acostumando ele ao sofá, aí depois eu saí do sofá e entrou esse moço que ia fazer o papel do tutor dele, aí o Luigi foi ali, deitou no colo dele, ganhou carinho, fizeram brincadeira como se realmente fossem pessoas super próximas, e quando chegou a hora de fazer a
cena, eles já estavam bem vinculados e aí ficou uma coisa bem bonita, né? Fica lindo, porque fica uma coisa natural. E é isso que normalmente é o que as produtoras buscam no cão, que ele consiga desempenhar esse papel. Claro que para ele também seja algo legal e algo confortável, não uma coisa forçada, né? Ele ter que subir ali no sofá na marra, ele ter que ficar no colo do ator na marra, recebendo um carinho que ele não quer. Já imaginou uma coisa dessa? Não tem como. Então, para isso, a gente precisa socializar bem, a gente precisa levar os cães durante o treinamento em casas de amigos, para que eles se acostumem com a situação de pessoas novas interagindo com eles. Outro exemplo aqui que eu tenho é da Bolacha, na propaganda da Tóquio Marine. A Bolacha fez o papel de uma cachorra que foi dada de presente para uma criança. Inicialmente foi um filhotinho de Golden, né, que foi entregue, e aí com o passar do tempo a criança foi crescendo e a cachorra também. E aí entrou a Bolacha em cena e a Bolacha tinha que fazer muita interação com a criança, interação com a mãe, com o pai. E a Bolachinha saiu super bem ali, porque ela também é uma cachorra que é muito sociável, muito carinhosa. Os Goldens, no geral, são assim, né? Nosso trabalho de cães de terapia, a gente tem vários Goldens ali, eles são muito afetuosos, mas com certeza o trabalho que a Cecília, que é a tutora da Bolacha, teve de fazer a socialização dela, de apresentar ela para pessoas novas, tornando sempre isso agradável, fez toda a diferença para que a propaganda saísse bonita como ficou ali. Outra coisa que eu quero falar aqui para vocês é como que o tutor pode se destacar nesse processo. Isso é muito importante e muitas vezes a gente não tem essa visão, né, como tutor. Se você nunca participou, eu como não tinha participado de propaganda antes, também não sabia disso, né? Produtoras, elas gostam muito de conseguir ter essa conversa com o tutor, de conseguir saber como é o comportamento do tutor, se o tutor tem noção do que ele precisa fazer, de qual é o papel dele. Também elas gostam muito mais de trabalhar com tutores que são pessoas proativas, são flexíveis e também que entendem as demandas da gravação. Muitas vezes acontece, né, do set de filmagem mudar de local, às vezes acontece também de mudar de área, e às vezes, né, mesmo na gravação ali o roteiro pode mudar, como eu falei pra vocês, às vezes dependendo da luz do dia, precisa mudar a cena do cachorro, ou às vezes, né, assim, tá ali gravando e alguma coisa não deu certo, precisa gravar de novo. A gente precisa entender, né, como tutor, que essas coisas fazem parte, por isso que a gente já fala diária, porque às vezes você vai precisar passar o dia inteiro lá. E se você conseguir manter o seu cão calmo e focado, se você conseguir ficar calmo também, tranquilo, isso faz toda a diferença. Se você conseguir ter tato e jeito para conversar com o pessoal da produção, as pessoas valorizam demais. Lógico, não estou dizendo aqui para você ficar levando desaforo, até porque isso não faz parte, não é legal, ou se alguém quiser fazer alguma coisa que pro teu cão não é legal, que vai sensibilizar, ou sei lá, vai ser desagradável, isso a gente, lógico, tem que se impor e não aceitar. Mas eu tô dizendo assim no sentido de coisas comuns que acontecem na propaganda, a gente conseguir se adequar à situação, conseguir se manter calmo. Por isso que é importante no dia da gravação a gente levar a caminha do cachorro, levar uma cobertinha que ele goste, levar o pote de água, o pote de comida, levar brinquedos com comidinha recheado, levar osso. Porque se tiver que fazer uma espera entre uma cena e outra, acontecer, né, de precisar mudar a cena do início mais pro final do dia, o cão consiga ficar bem também, ter momentos de brincadeira, momentos de relaxamento antes de entrar em cena. A comunicação com a equipe é algo que é muito importante, então a gente saber se comunicar, a gente saber se colocar, saber falar, eu tô falando a gente porque eu também sou tutora e também tenho cão, gato que participa de produção, então eu sei muito bem que assim, a gente muitas vezes fica com uma expectativa do que vai acontecer e a gente fica querendo saber as coisas e isso é importante e a gente precisa estar por dentro do que a gente vai precisar fazer como tutor e do que o nosso animalzinho vai precisar. É importante a gente manter essa conversa com o pessoal da produção. Provavelmente, se você for para uma produção, como eu falei, vai ter um adestrador que vai ser o responsável pelo seu cãozinho ali em cena, e conversar com esse adestrador também, pedir para marcar reunião com o pessoal da produção, isso faz toda a diferença, porque marcando a reunião você vai saber exatamente o que o seu animalzinho vai precisar fazer no dia, não vai ter nenhuma surpresa, não vai ter nada que seja super difícil para você, nem pro cão, você já vai preparado. Por exemplo, já teve vezes que eu precisei levar algum brinquedo específico do Luigi, que eu sabia que ia fazer diferença na hora dele fazer a atuação na propaganda, às vezes algum tipo de petisco que também seria melhor para aquele momento, a gente saber como se portar
petisco, por exemplo, o Luigi, se ele fica vendo petisco por muito tempo e não ganha, ele baba. Então, muitas vezes eu prefiro não mostrar o petisco para ele e pedir os comandos e depois que ele fez eu dou a recompensa e ele sabe que a recompensa sempre vem, do que eu ficar mostrando o petisco para ele e aí ali no meio da cena ele babando não vai ter nada a ver, às vezes vai sujar também o lugar e tem a continuidade, tem tudo, né? Não dá para sujar às vezes a roupa do ator ou então o sofá, a cama com a baba dele. Outras dicas que eu quero passar para vocês que são tutores e que estão bem interessados em entrar nessa parte da publicidade e propaganda com os seus cães, vocês manterem a calma, manterem a paciência, mesmo na situação mais estressante, porque às vezes a diária é meio corrida e a gente precisa fazer com que aquelas cenas não sejam tão demoradas. Assim como eu falei para vocês, que às vezes a gente tem demandas da produção que faz com que atrás, às vezes a gente tem do cão também. Lógico que o pessoal da produção, normalmente eles são, assim, entendem a situação, né? Porque a gente tá falando aqui de animais, querendo ou não. Por mais que às vezes você faça reunião, que você vá ali antes, que você treine, às vezes pode acontecer de ficar mais demorado. Então, do cachorro conseguir responder a situação, às vezes é uma coisa que é mais difícil, ou, sei lá, foi colocado alguma coisa ali no set que você não tinha programado, que o cão também não tá tão acostumado. Você se manter calmo nessa hora vai fazer toda a diferença, porque se você ficar estressado, nervoso, né, o cachorro vai sentir. E ele vai começar a ficar estressado e nervoso também, e ele não vai conseguir fazer a parte dele tão bem quanto ele faria se você se mantiver calmo, tranquilo, mais seguro. Tudo vai dar certo, sempre dá certo. Então, conversa com o pessoal da produção, pede auxílio. Não, mas então eu não tô entendendo direito o que vocês querem, né? Conversa com o adestrador. Muitas vezes surgem ideias ali na hora, não, pega um brinquedinho, pega tal coisa, isso daí vai dar certo. E tente se manter o máximo de calma possível. Ter atenção aos detalhes também é algo que é muito importante. Tutores que prestam atenção aos detalhes, que cuidam tanto do cão, né, na parte de comportamento quanto na estética visual dele, vão fazer muita diferença, vão se destacar. Isso vai criar novas possibilidades para você e para o seu cão de estar, né, em propagandas, de estar atuando com o pessoal da publicidade. A aparência deles é muito bom estar impecável, não estou dizendo de beleza, eu estou dizendo realmente do cão estar limpo, estar com o pelinho escovado, né, do cão estar saudável, porque isso é muito importante para ele e para todo mundo, né? O cãozinho precisa estar bem cuidado, como eu falei para vocês, com a parte comportamental também sendo levada em consideração, ele precisa ter a rotina dele do dia a dia bem provida. É muito importante você cuidar com a saúde dele, porque se o teu cão não estiver bem, ele não vai conseguir atuar direito, o pessoal vai perceber se ele não estiver legal. Não ser brusco com o cachorro, nada disso é legal. Então, você ser gentil, lógico, né? Aquilo que eu tô falando, às vezes você vai pedir o comando, você vai ter que ter uma firmeza na voz, não ficar falando nhê, 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 porque às vezes o cachorro não vai obedecer. Tem cães que obedecem e até preferem que fale com a voz assim, mas tem alguns que não. Então, às vezes você não sorri na hora, como se tivesse, não vai me obedecer de jeito nenhum, porque o cachorro sente também, né? Então, vai firme pensando, não, vai dar tudo certo, ele vai obedecer. Fala com ele, senta, deita, fica, firmeza, não é grosseria, não é você brigar com o cão, mas é ter jeito de falar. Você pensando em tudo isso, o pessoal da produção vai ver que você é profissional, que o seu cão é profissional, né? Você pensando no cuidadinho dele, da parte estética faz toda a diferença. Já teve propaganda e filme que meu cachorro gravou que ele precisava estar sujo na propaganda ou no filme. Existe também às vezes essa demanda e é conversado antes, então a gente como tutor também conseguir entender e conversar com o pessoal o que é possível, o que não é, faz toda a diferença. A gente conseguir se entender é muito bacana, né? O pessoal da produção gosta muito disso. Poucos tutores conhecem, né, realmente o que tem por dentro da produção, o que tem por trás de uma gravação, o que a produtora procura no tutor, o que a produtora procura também nos animais, né? E muitas produtoras focam naquele treinamento básico bem feito, como eu falei para vocês, que é um verdadeiro diferencial. A gente ter o cão com esse adestramento básico bem feito em ambientes diferentes vai fazer ele conseguir atuar super bem. Esse mercado da publicidade geralmente procura isso, né? Cães que consigam ficar bem em determinados locais variados e responder aos comandos independente da situação.
tutores, às vezes, por não conhecer como é que funciona um set de filmagem, por não ter ideia de como é esse treinamento, eles perdem a oportunidade, muitas vezes não se preparam, não preparam os cães, e aí acaba sendo um estresse, né? Então, muitas vezes vai para uma gravação e depois não volta mais, porque no dia aquilo ali foi bem caótico para todo mundo. Então, é muito importante você, como tutor, saber, né, tudo que é necessário da sua parte, porque muitas vezes a gente que é o responsável, né? A gente não pode colocar essa responsabilidade em cima do cão. Afinal de contas, para ele ali tá sendo um trabalho. É igual cães de trabalho, por exemplo, cão de polícia, cão de faro, cães que estão ali guiando pessoas que não enxergam. Isso para eles é um trabalho. O cão que tá fazendo uma publicidade é o trabalho dele também, mas tem que ser algo legal, algo bom, e que seja bom para eles, que seja bom para o pessoal da publicidade e que seja bom para a gente também como tutor. Então, vamos fazer uma experiência bem bacana para todo mundo. Esse conhecimento sobre a demanda das agências, ele é muito raro, e isso pode fazer a diferença entre você conseguir um job para você ir para o seu cão ou não conseguir. Poucos são, né, os tutores que têm esse conhecimento, poucas são as pessoas que sabem realmente o que importa e o seu papel ali dentro da propaganda que a produtora vai querer de vocês, e isso pode ser a grande diferença entre você se destacar, entre o seu cão se destacar ou não para um comercial e poder ser chamado para mais comerciais, dependendo de como você se posicionou, dependendo de como o seu cão atuou. Por isso eu acho muito importante vocês saberem de todos esses detalhes, de todas as demandas. Acho que é imprescindível a gente ter essa boa comunicação, a gente ter essa boa vontade, se a gente realmente quer saber que é trabalhoso. Lógico que é, não estou dizendo para vocês que não. É trabalhoso o treinamento, é trabalhoso no dia da diária, a gente ter que preparar tudo do cão para fazer essa diária. É trabalhoso a gente estar ali o dia inteiro disponível para fazer a gravação, a gente ter que entreter o cão, a gente ter que fazer a parte do relaxamento dele, ou às vezes ter que fazer a brincadeira, mas também é tão prazeroso, é tão gostoso. Eu vejo quando eu tô ali com o Luigi, nossa, para ele, na verdade, ele tá indo para uma diversão mesmo, porque todo mundo interage, todo mundo faz carinho, é um momento em que ele tá super interagindo comigo também, criando mais afinidade ainda. Eu sempre levo as coisas que ele mais gosta. Então, isso que acho que fica de mais importante, a gente saber o que precisa e fazer tudo com louvor e com o melhor da nossa dedicação. Essas habilidades nossas como tutor vão fazer toda a diferença. Vão fazer diferença pro nosso cão também, para que para ele seja algo natural e não algo imposto ou algo que não vai ser legal e que vai ser desagradável. E a gente ter esse profissionalismo como tutor, assim como se você é um tutor adestrador ou se você é um adestrador que quer começar a participar de propagandas. Esse é um diferencial que eu acho que é o que as produtoras mais buscam na gente. A gente estar ali ser solícito também, perguntar sobre as coisas, não achar tudo ruim, porque tem coisas que às vezes são difíceis, mas que a gente consegue fazer, conversar, porque às vezes uma coisa que parece muito difícil, às vezes é um detalhezinho, a gente consegue. Por exemplo, já teve propaganda da Nalu, que foi a primeira que eu gravei, que a Nalu tinha que fazer o olhar para colher de pau que voava, né? Então ela tinha que sair do olhar de um lado, olhar para cima, olhar para o outro. E a gente, como é que a gente vai fazer isso? E aí a gente lembrou da bolinha, que a Nalu gostava da bolinha, como os tutores estavam ali, passaram essa dica para mim. E aí a gente fez e, nossa, saiu tão bonitinha a cena. Então, por isso que é importante essa afinidade do tutor com o adestrador, com o pessoal da produção. Se você é adestrador e tutor, mais ainda, né? Você conhece bem o teu cão, e ter o treinamento e saber as demandas do cão vai fazer com que ele atue super bem. Vocês vão conseguir aprender mais ainda sobre as produtoras, mais ainda sobre o treinamento, desde o básico até o treinamento mais avançado, sobre a dessensibilização, como que vocês vão fazer para conseguir transformar o seu cão em uma estrela de publicidade. Vou explicar para vocês bem certinho sobre o funcionamento do cérebro do cão, sobre como funciona o aprendizado e a memória deles, sobre o bem-estar animal. E eu garanto, né, que a relação de vocês com seus cães vai ficar muito mais harmoniosa. O modo de você olhar o seu cão vai mudar, e vai mudar para melhor. Eu posso te dizer isso como tutora, que conforme eu fui fazendo esse treinamento, assim, nossa, minha afinidade, minha comunicação com os meus cães melhoraram muito, e vocês vão ter sucesso no mundo da propaganda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e fiquem aqui, curtam, comentem, compartilhem para quem vocês sabem que podem ter interesse nesse conteúdo, e até o próximo vídeo.
Tchau.